Feliz sábado, amigos! Que bom é nós estarmos juntinhos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Essa aqui é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de dar dois breves recados aqui. Primeiro, todos os dias, a partir das 9 horas da noite, na nossa rádio Web 7 IASD, são repetidos os áudios desses estudos, certo? Então ajude a compartilhar aí, leve amor e esperança para as pessoas. Segunda coisa, hoje a partir das 4 horas da tarde, das 4 às 6, aqui na Igreja Adventista do Centro de Garopaba, nós estaremos montando um ponto de coleta, onde somente uma pessoa vai estar ali e para receber alimentos não perecíveis. Então, se você na sua casa tem algum alimento que você gostaria de compartilhar, que você possa levar até ali, fica na rua Victor Carlos Nauck, na rua do Posto Nestor, a terceira quadra, uma igreja de esquina que tem grande ali. Você vai poder entregar seu alimento com segurança, porque você só entrega e pronto, volta para sua casa, porque a ordem é fique em casa, e depois nós montaremos as cestas básicas e distribuiremos aí para as famílias cadastradas. Você que talvez esteja escutando esse vídeo agora e esteja passando por dificuldade na sua casa, no final aqui do vídeo eu sempre deixo na descrição, eu deixo meu WhatsApp. Então você pode entrar em contato comigo e nós vamos dar um jeito aí de ajudar você, tá bom? Vamos lá, cada um alimentando um para nós vencermos a crise. Vamos à palavra de Deus agora então? Todos os dias eu pergunto para você se você já orou. Porque nós precisamos orar antes de estudar a palavra de Deus. Mas hoje eu quero te convidar para nós orarmos juntos, tá bom? Fecha teus olhos aí de onde você está. Grandioso Deus e Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, que cuida de nós de uma maneira que nós nem podemos entender. Nós te pedimos agora neste momento a orientação do Espírito Santo, Senhor, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração para as verdades da Tua Palavra. E tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então ao livro que traz esperança, esse livro que é tão temido, tão falado, que as pessoas dizem, não quero abrir, não quero estudar porque não entendo, porque só traz maldição. Não. O livro do Apocalipse é a revelação de Deus para nós e ele traz esperança. Ele conta como tudo começou, ele conta o meio da história e ele conta o final. E eu já adianto para você, o final é feliz, viu? Então vamos lá? Abra a tua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Antes de nós iniciarmos, nós só vamos recapitular aqui uma pergunta que foi feita no capítulo 6, no versículo 17. Ou seja, o capítulo 7 é a resposta a essa pergunta. Nós vimos aqui que João agora vê os selos se abrindo e até o quinto selo, ou seja, até a sexta igreja lá, que João tinha visto, que nós vimos que tratam praticamente do mesmo período histórico, só que as igrejas tratavam de assuntos religiosos internos e os selos tratam de assuntos externos. Até o quinto selo, nós vimos que as coisas aqui já aconteceram. Já o que foi profetizado já aconteceu. No meio religioso, no meio político, no meio social. Quando abre o sexto selo, que corresponde à sétima igreja, a igreja de Laodiceia, nós vemos que algumas coisas já aconteceram também, mas ainda estão acontecendo, porque o sexto selo ainda não foi totalmente aberto, porque o sexto selo culmina com o quê? Culmina com a volta de Jesus. Então, nós vimos aqui, a partir do versículo 12, que haveriam terremotos, que haveriam problemas no céu, que aconteceria problemas na terra, ou seja, o mundo estaria assim vivendo um colapso. Isso não te lembra nada? Não te lembra os dias em que nós estamos vivendo? No mundo político, no mundo social, na ciência, nas doenças, tudo que você está vendo nos noticiários, não te lembra nada? E no final, aqui no versículo 17, diz assim, ó, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? A pergunta é, quem que vai poder resistir a tudo isso? Quem que vai poder resistir a tantos problemas ao mesmo tempo? Mateus 24, no grande sermão profético de Jesus, ele já havia dito que seria como dores de parto. O negócio ia acelerando dia a dia, pouco a pouco. E é isso que nós estamos vendo. E quem que vai poder resistir a tudo isso? É a pergunta. E o capítulo 7 de Apocalipse entra com a resposta. E a resposta é a seguinte, vamos ler juntos?
capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Ora, a terra tem 4 cantos, Janaína? Claro que não tem 4 cantos, né? Mas ela tem 4 pontos cardeais. A terra é redonda, norte, sul, leste e oeste, que totalizam aí o nosso globo. Então, os 4 anjos estavam nos 4 pontos cardeais. Eles estão de olho ali, conservando seguro os 4 ventos da terra. Ventos em profecia quer dizer guerra. Então imagina comigo aí, esses 4 anjos estão segurando as autoridades da terra, estão segurando os 4 ventos da terra, estão segurando aí a ciência, estão de olho aí na parte política, na parte religiosa, estão segurando tudo para que tudo não entre em colapso já. Versículo 2. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou, em grande voz aos 4 anjos, aqueles quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então João vê essa cena dos anjos segurando os 4 cantos da terra para que não danifiquem a terra ainda, para que a terra não entre em colapso. E até que dia esses anjos iriam segurar? O outro anjo fala: até selarmos a fronte de quem? Daqueles, dos servos do Deus vivo, daqueles que se dizem servos de Deus. Agora a pergunta que eu te faço é: vão selar com o quê? E por que na fronte? Vamos responder essas perguntas? Primeiro vamos responder por que na fronte. A fronte é essa parte aqui, ó. Esse é o nosso lóbulo frontal. Essa parte aqui é onde eu e você tomamos as nossas decisões. As decisões diárias que nós temos. É com essa parte aqui. Então eu posso entender que este selo que Deus quer selar os seus filhos, ele tem a ver com a decisão. Porque se é para selar na fronte, ele tem a ver com decisão. Segunda coisa, qual que é o selo do Deus vivo? Janaína, tu tá me dizendo que isso tem a ver com o selo da besta? Tem a ver com o selo da besta. Porque se existe o selo de Deus, o inimigo gosta de imitar Deus, gosta de fazer a contrafação das coisas de Deus, ele inventou um selo para ele também. Quando eu olho para a história deste mundo, quando eu olho lá para o Éden e vejo Deus dizendo assim, ó, Adão e Eva, de todas essas árvores vocês podem comer, menos dessa daqui da árvore do bem e do mal, porque do dia que delas comeres vocês morrerão. E aí eu vejo a serpente chegando bem astuta e dizendo assim, ó, é certo que não morrereis. Ou seja, ela acrescentou só uma palavrinha. Ela usou o mesmo fundo de verdade para gerar uma mentira. Deixa eu fazer uma pergunta para você entender melhor o que eu tô querendo dizer. Você já recebeu uma nota falsa de R$150? Não? Nem eu. E por que nós nunca recebemos uma nota falsa de R$150? Porque a verdadeira não existe. Agora, se eu e você dissermos assim, que já recebemos uma nota de 100, de 50, de R$2, provavelmente, se nós pudéssemos conversar aqui pelo WhatsApp ou por qualquer outra rede, ou pessoalmente, nós iríamos dizer sim, eu já recebi. Por que nós já recebemos uma falsa? Porque existe a verdadeira. Vamos ao selo, então? Vamos descobrir que selo é esse? Quando você descobrir qual é o selo de Deus, automaticamente seus olhos já serão abertos para o selo do inimigo. Essa semana eu recebi um vídeo, e esse vídeo falava que antes o selo da besta era o código de barras. Assim que iniciou-se a história lá do código de barras, né? Mas hoje você não compra mais nenhum alimento que não tenha o código de barras, porque o código de barras veio para facilitar a nossa vida, para facilitar as filas, para facilitar, como é que posso dizer aí, o cadastro dos alimentos aí nos mercados, em todas as lojas, para controle aí de mercadorias. E aí, não é mais então o código de barras o selo da besta? Foi abafado o caso, né? Porque não é o código de barras. Aí agora surge uma nova onda, é o chip. Poxa, o chip que vai controlar você e vai controlar a sua vida. E esse então é o selo da besta. Ah, queridos, não se deixem enganar por ondas de doutrinas, por ventos de doutrinas que vêm e vão e são esquecidos. Vamos descobrir qual é o selo de Deus?
convido a você para nós... Você sabe, né? A Bíblia é um quebra-cabeça. Ela vai se encaixando aí. Quanto mais você estuda, mais ela se encaixa. Então, o profeta Isaías, ele deu uma dica para nós do selo. Tá? Então, vamos lá? Isaías 8,16. Vamos procurar esse texto aqui na Bíblia. 8,16. Isaías 8,16. Achei aqui. Vamos ler? Olha a dica que o profeta Isaías nos dá. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Isaías manda a gente selar o que mesmo? A lei. Opa! Eu tenho que ir na lei, então, para saber que selo é o selo de Deus. Quando eu passo a observar o que era um selo nos tempos de João, o negócio clareia ainda mais. Por quê? No tempo de João, o selo ele tinha que conter 3 coisas. Primeiro, o nome do governante. Segundo, o cargo que ele exercia. E terceiro, o território, a nacionalidade ao qual ele tinha autoridade. Aí Isaías me diz que eu tenho que ir na lei. Quando eu vou para a lei, que está lá em Êxodo 20, do versículo 8 ao 11, eu começo a olhar a lei de Deus ali, desde o versículo 1 até terminar ali o Êxodo 20, eu entendo que dentro da lei de Deus tem um mandamento que tem essas 3 características de selo. E que mandamento é esse? É o 4º mandamento. O 4º mandamento de Deus, que fala sobre o quê? Sobre o sábado. Leia com atenção aí na sua Bíblia. Esse 4º mandamento diz assim, ó: porque eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Então, qual é a autoridade aqui? Qual é o nome do governante aqui? O Senhor Deus. E aí ele diz assim, ó, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há. Qual é o cargo que ele exerce aqui, nesse mandamento? Como Criador. E aí quando termina, e os céus e a terra e tudo que neles há. Aqui eu consigo ver o território, o domínio desse governante. Então, o único mandamento que se encaixa como selo seria o 4º mandamento. Ah, Janaína, já vem vocês de novo com essa história de sábado. Calma. Calma, espera mais um pouquinho, deixa eu terminar o estudo. Como que o sábado é identificado nas Escrituras Sagradas? Êxodo 31:17 nos diz que o sábado é um sinal eterno para sempre de Deus com o seu povo. Janaína, o negócio é o seguinte, agora a gente vive o novo mandamento de Deus. Nós estamos no Novo Testamento. O Antigo Testamento, o sábado, era lá para o judeu, era lá para Moisés. Nós não temos mais nada a ver com aquele povo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O sábado foi dado quando, hein? Quando eu olho para a Bíblia, Gênesis 2, versículo 3, eu vejo que o sábado foi dado lá para Adão e Eva no Éden. Quando Deus terminou a criação. Ele descansou, ele santificou esse dia, ele guardou. Então o sábado foi dado para quem? Foi dado para o judeu? Adão e Eva não tinham nacionalidade, a nacionalidade deles era celestial. Foi dado para Moisés? Mas espera aí, Moisés nem existia ainda. Querido, vamos tomar cuidado com esses preconceitos que nós vamos criando através dos tempos. A gente começa a ouvir coisas, a colocar, e essas coisas são processadas e nós começamos a tomar decisões ao lado de verdades que muitas vezes não são a verdade que Jesus falou. Mas vamos continuar o nosso estudo aqui? Qual era o costume de Jesus em relação ao sábado? Tá bom, não estou convicta que o sábado é para ser guardado, que o sábado é de Deus, que o sábado faz parte do selo de Deus. Então vamos para Lucas 4, versículo 16. Vamos lá? Lucas 4, versículo 16. Vamos para o Novo Testamento então. Você quer alguns textos do Novo Testamento? Lucas 4, versículo 16. Vou te dar alguns aqui, vamos ler juntos esse e vou te dar outros. 4, 16. Indo para Nazaré, quem que foi para Nazaré? Jesus, onde fora criado. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus levantou-se para ler no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, o quê? O livro do Antigo Testamento, que era o que Jesus tinha em mãos naquela época. O livro da lei e dos profetas. Jesus ia aonde mesmo? Que dia da semana? Na sinagoga? No
sábado. Fica a dica para você. Vou te dar aqui mais alguns textos, tá? Nós temos Lucas 4,16, que é esse que a gente leu. Nós temos Mateus 12,12. Nós temos Lucas 23, do versículo 54 a 56, onde nós vemos que até Maria também guardava o sábado. Mas eu quero levar você a um outro texto para nós voltarmos aqui para Apocalipse, ok? Lembra que eu disse para você alguns estudos atrás que o livro de Apocalipse ele está totalmente ligado com o livro de Daniel, que os dois se completam numa totalidade das profecias? Então, quando eu vou lá para Daniel 7, versículo 25, o texto do profeta Daniel nos diz assim, ó, e ele falou bem antes de João, viu? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Queridos, quando eu olho para a carta que João escreveu para as igrejas, quando eu olho a abertura dos selos, eu vejo as profecias de Daniel se cumprindo e proferirá palavras contra o Altíssimo. Existiu um poder que se levantou político e religioso, que quis e ainda quer se colocar no lugar de Deus aqui na terra. E ele magoou os santos do Altíssimo, ou seja, ele perseguiu, ele matou nas fogueiras, a espadas, os santos quer dizer separado, não é aquele que não peca, santo quer dizer aquele que é separado, povo de Deus, que queria guardar a palavra de Deus, e cuidará, nos dias em que Daniel falou, ele disse, e cuidará, nós podemos dizer assim, ó, e cuidou em mudar os tempos e a lei. Nós temos 10 mandamentos, 9 deles são totalmente aceitáveis pelo mundo religioso, quase que geral. Qual dele que é excluído? Qual dele que foi mudado? Pense nisso. Ah, Janaína, tu tá querendo me dizer então que o selo de Deus é o sábado? Não. Eu estou querendo dizer para você que o selo de Deus é a obediência. E que eu tenho que decidir obedecer a estar do lado de Deus. Quem são os que receberão o selo de Deus? Apocalipse 7, vamos voltar para Apocalipse 7, versículo 4 diz, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Obviamente que esse número aqui é um número simbólico, se referiu ali às 12 tribos de Israel, sendo que 2 ali não aparecem, que é a tribo de Dan e a de Efraim, que são substituídas pela tribo de José e Levi. Então nós vemos que é um número simbólico, porque senão somente quem que participava ali dos cultos religiosos, da cerimônia do santuário, eram os judeus homens, então nenhuma outra classe de pessoas se salvaria. Isso trata-se de um número simbólico, daqueles que estarão em pé naquele grande dia, que tomarão a decisão de estar do lado de Jesus e das suas verdades. Por isso é tão importante, querido, que você hoje decida-se a estar do lado do Deus vivo. Decida-se pela verdade da palavra de Deus. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Estudem profundamente, não aceitem o que todo mundo diz, não vão em ondas de doutrinas. O povo de Deus dos últimos dias será reconhecido por 2 importantes características: a observância dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Há uma promessa grandiosa para aqueles que se manterem fiéis. No capítulo 7 de Apocalipse, já nos dá aí um flash enorme dessa promessa. Vamos olhar o versículo 16, olha só. Olha o que Deus, em sua infinita sabedoria, falou para Jesus, que falou para o anjo, que falou para João, que escreveu para nós. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva, as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Sabe essa lágrima que desce do seu rosto agora, talvez porque você está abrindo o seu armário e você não vê alimentos para os seus filhos? Sabe essa lágrima que corre pelo teu rosto, talvez porque você contraiu o coronavírus, ou porque você tem alguém muito próximo de você que contraiu e talvez não esteja bem? Sabe toda essa angústia que está dentro do seu coração, ao você ligar os noticiários e ver que só temos desgraça ao nosso redor? Jesus disse que vai acabar com tudo isso. Essa é a grande promessa do livro de Apocalipse. Por isso, querido, para que você se apodere
dessas promessas, seja fiel, seja obediente, decida hoje obedecer aquilo que Deus quer para a tua vida e seja feliz. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus resplandeça o rosto dele, as misericórdias dele sobre mim, sobre a sua casa, sobre a sua família. É o meu desejo. E até o próximo estudo, onde nós estudaremos capítulo 8 do livro de Apocalipse, o 7º selo, os 7 anjos com as suas trombetas. Tchau, tchau e até a próxima.